Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Na aula de hoje iremos conhecer um pouco sobre matriz, os tipos diferentes de matrizes e as operações envolvendo matrizes. E também veremos como se calcula o determinante de uma matriz de ordem menor ou igual a 3, além de resolver problemas que envolvem cálculos de áreas laterais, área total e volume de pirâmides e cones. Você já ouviu falar em matrizes? Não? As matrizes constituem um instrumento precioso de cálculo, principalmente com o crescente uso dos computadores nos dias atuais. No entanto, a teoria das matrizes não se limita somente à informática. Ela pode ser aplicada também em outros setores, como economia, engenharia, matemática, física e outras ciências. Considere a tabela a seguir. Repare que cada time está situado em uma linha e que podemos perceber que em cada coluna tem uma informação, seja ela a colocação em que cada time terminou o campeonato, o escudo e o nome do time, a pontuação e outras informações. Esta tabela está organizada em forma de uma matriz. A matriz é a forma de organização de uma tabela em formato de linhas, geralmente chamada de M em colunas e geralmente chamada em N, o que resulta numa matriz M por N, onde esse produto é chamado de ordem de uma matriz. Então, conforme vocês podem observar, em uma matriz qualquer, que chamaremos aqui de M, cada elemento é indicado por A de J, podendo ser representado de forma genérica como essas três formas que você vê aí na lousa, sendo qualquer uma das três formas aceita na representação de uma matriz. Agora vamos falar sobre os tipos diferentes de matriz. Acompanhe na tabela. Matriz quadrada. A matriz quadrada é toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, conforme vocês podem acompanhar no exemplo. Temos também o que chamamos de matriz linha e matriz coluna. A matriz linha possui uma única linha e a matriz coluna uma única coluna, podendo variar aí a quantidade de colunas para a matriz linha e a quantidade de linhas para a matriz coluna, conforme vocês podem ver no exemplo. Temos também o que chamamos de matriz transposta. A matriz transposta é aquela obtida através da permuta da linha por colunas e colunas por linhas, de uma determinada matriz, denominada A, do tipo M por N. A nova matriz obtida será do tipo N por M e chamada de matriz transposta de A e será representada por A elevado a T. Então, observe o exemplo para você verificar o que é uma matriz transposta. E uma outra matriz também muito interessante é o que nós chamamos de matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada cujos termos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais termos da matriz são nulos. Agora vamos falar sobre operações envolvendo matrizes. No primeiro caso, nós temos a adição e a subtração de matrizes. Para podermos operar na adição e subtração entre duas ou mais matrizes, se faz necessário que as ordens das matrizes sejam iguais. Caso isso não ocorra, é impossível operar a adição e a subtração das matrizes. Essa operação vai acontecer quando possível, sendo realizada posição por posição, ou seja, o elemento da primeira linha, primeira coluna, só poderá ser operacionado com o seu respectivo e assim sucessivamente. Segundo caso, multiplicação de um número por uma matriz. Neste caso, faz-se uma propriedade distributiva, ou seja, este número será multiplicado por todos os termos da matriz. Vamos ver alguns exemplos. Então, pessoal, veja o exemplo dado. Temos duas matrizes, uma matriz A, que é uma matriz de segunda ordem, cujos termos são 1, 5, menos 3 e 4, e uma matriz B, que também é uma matriz de segunda ordem, cujos termos são menos 3, 2, 0 e 1. A questão é dividida em 3 itens. No primeiro, pede a soma entre as duas matrizes, no segundo, a
subtração entre as matrizes, e na terceira, o problema pede para que multiplique a matriz A por 3 e subtraia pela matriz B. Então, como explicado anteriormente, o que será feito? Todos os valores de A irão ser somados pelos seus respectivos valores em B. Ou seja, o termo da primeira linha, primeira coluna, será somado com o termo da primeira linha, segunda coluna. Então, assim, o resultado da adição será menos 2, 7, menos 3 e 5. No item B, o problema propôs a subtração entre as matrizes A e B. Então, a subtração também só pode ser feita entre os termos correspondentes das matrizes. Então, subtraindo os termos da matriz A com os termos da matriz B, eu vou gerar uma outra matriz de mesma ordem, cujos termos são 4, 3, menos 3 e 3. No item C, temos 3 vezes a matriz A menos B. Inicialmente, faz-se o produto deste número real pelos termos da matriz A. Então, multiplicando os termos da matriz A por 3, eu obtenho uma outra matriz. E esta outra matriz será subtraída dos termos correspondentes na matriz B. Então, eu tenho que 3A menos B é exatamente igual aos seguintes termos: 6, 13, menos 9 e 11. O terceiro caso fala sobre a multiplicação de matrizes. Diferente da adição e subtração de matrizes, onde para fazermos essas operações era necessário que as matrizes fossem da mesma ordem, em uma multiplicação entre duas matrizes se faz necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz, que terá como resultado uma matriz que a ordem será a linha da primeira com a coluna da segunda, conforme vocês podem ver. Então, com isso, vamos ver um exemplo prático da aplicação de produto entre duas matrizes. Então, inicialmente, eu tenho duas matrizes. A primeira matriz é de ordem 2 por 2 e a segunda matriz ela é de ordem 2 por 3. Então, como o número de linhas da matriz A é igual ao número de colunas da matriz B, então pode ser feita a multiplicação entre as matrizes, que será feita da seguinte forma: cada elemento da linha da matriz A será multiplicado por cada elemento da coluna da matriz B, efetuando a soma desses elementos posteriormente, ficando da seguinte maneira. Inicialmente, você consegue observar que a primeira linha da matriz A foi multiplicada por todos os termos da primeira coluna da matriz B. Posteriormente, todos os termos da primeira linha da matriz A multiplicado pelos termos da segunda coluna da matriz B. Em seguida, todos os termos da primeira linha da matriz A foram multiplicados por todos os termos da terceira coluna da matriz B. O mesmo procedimento será feito para a segunda linha da matriz A em relação às colunas da matriz B, conforme você pode acompanhar. Então, com isso, você consegue formar uma nova matriz, que será o resultado do produto entre a matriz A e a matriz B. Então, o produto entre a matriz A e a matriz B será uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, cujos termos são, na primeira linha, menos 10, menos 6 e 9, na segunda linha, menos 8, 1 e 1.
Agora, vamos falar acerca de determinantes. Você sabe o que é determinante? O determinante de uma matriz possui várias aplicações atualmente. Utilizamos o determinante para verificar, por exemplo, se 3 pontos estão alinhados num plano cartesiano, para calcular áreas de triângulos, para a resolução de sistemas lineares, entre outras aplicações na matemática. O estudo de determinante não se limita à matemática. Há outras aplicações na física, na estatística, na economia, nas engenharias e outras ciências. Inicialmente, devemos entender que o cálculo do determinante só acontece em matrizes quadradas, ou seja, matrizes em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Para exemplificarmos os cálculos de determinantes, vamos a uma matriz de ordem n, sendo assim, os cálculos determinantes são feitos da seguinte maneira. Então vamos lá, quando eu considero uma matriz de ordem n, esse n será, para nosso caso aqui especificamente, menor ou igual a 3. Numa primeira situação, considere que eu tenho uma matriz A de ordem n igual a 1. Então é uma matriz que possui um único termo. Então o determinante dessa matriz será o próprio termo, conforme você pode observar no exemplo. Agora, se a matriz A é de ordem 2, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária será o determinante da matriz A, conforme você pode observar no exemplo. Entretanto, é possível que você tenha uma matriz cuja ordem seja 3, ou seja, uma matriz de terceira ordem. Neste caso, o determinante da matriz pode ser calculado utilizando-se o dispositivo prático conhecido como regra de Sarri, onde devemos seguir as seguintes indicações. A partir da matriz dada, você irá repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira, gerando assim 2 novas diagonais principais e 2 novas diagonais secundárias. A regra para determinar o determinante dessa matriz é simples. Para este caso, você irá determinar a soma dos produtos das diagonais principais menos a soma dos produtos das diagonais secundárias. Vamos ver uma aplicação prática. Então, considere uma matriz de terceira ordem, cujos termos são 3, 0 e 0, 2 menos 1 e 2, 1, 2 e 1. Então, para resolvermos esta matriz, iremos fazer uma aplicação da regra de Sarri, repetindo as 2 primeiras colunas ao lado da terceira. Então, conforme você pode observar no exemplo, feito isso, para o determinante desta matriz, eu terei a diagonal principal menos a diagonal secundária, sendo que a diagonal principal é igual a menos 6 e a diagonal secundária gerou menos 3. Então, o determinante desta matriz será igual a menos 9. Agora, vamos aprender a determinar a área lateral e a área da base da pirâmide do cone. Então, vamos começar pela pirâmide. Vamos relembrar. Veja, uma pirâmide, nós temos aí uma pirâmide quadrada, onde, para a área do triângulo equilátero, eu tenho área da base igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Mas, para a área do quadrado, quando a base for um quadrado, eu terei L ao quadrado. Caso a área da base desta pirâmide seja um triângulo qualquer, para determinar a área, irei determinar B vezes H sobre 2. Lembrando que L se refere ao lado, B a base e H a altura. Então agora podemos falar sobre a área lateral da pirâmide. Para calcular a área lateral
Basta somar as áreas dos polígonos das faces laterais. No caso da figura 7, mostrada anteriormente, a área lateral será dada por área do triângulo igual a base vezes a altura sobre 2. Como a pirâmide possui uma base quadrangular, a área da base será quatro faces laterais. Então, a área lateral será dada por 4 vezes a área do triângulo. Ou seja, para determinar a área lateral, basta multiplicar a área da face vezes o número de lados que a pirâmide possui. Agora vamos falar sobre a área total da pirâmide. Para determinarmos a área total da pirâmide é simples. Basta somar a área lateral mais a área da base da pirâmide. Vamos ver agora como seria para o cone. Para calcular a área lateral de um cone, observe a planificação de um cone regular. Note que em sua planificação temos um círculo e um setor de circunferência, conforme vocês podem ver na figura. Você já deve ter imaginado como calcular a área lateral e a área total do cone, não é mesmo? Então me acompanhe. A área lateral do cone será igual à área do setor circular da figura, indicada anteriormente. Vamos lembrar a área do setor circular, então. A área do setor circular é igual ao comprimento do arco vezes o raio do setor dividido por 2. Então, desta forma, o comprimento do arco, que é dado por C, que é igual a 2πr, então nos dará a área lateral calculada através da fórmula 2π vezes R vezes G sobre 2. Então, a área lateral será igual a π vezes R vezes G. Lembrando que G refere-se à geratriz e R ao raio. Agora vamos ver como fazemos para determinar a área total do cone. A área total do cone, ela pode ser obtida através da soma da área lateral mais a área da base do cone. Ou, se você preferir, ela também pode ser calculada, a área total, utilizando a expressão π vezes R mais G. Então agora vamos ver uma aplicação prática sobre o que acabamos de ver. Calcule a área lateral de uma pirâmide hexagonal que possui as seguintes dimensões: apótema da pirâmide igual a 8 e a aresta da base 3 centímetros. Para resolver o problema proposto, inicialmente devemos calcular a área de uma face do triângulo, conforme visto no exemplo anterior. A área da face será calculada por área do triângulo igual a apótema da pirâmide vezes a aresta da base dividido por 2. Assim, teremos que a área do triângulo será igual a 8 vezes 3 sobre 2, então a área do triângulo é igual a 12 centímetros quadrados. Como a pirâmide possui uma base hexagonal, para obter a área lateral, basta multiplicar a área do triângulo por 6, pois o hexágono possui 6 lados. Logo, a área lateral será 6 vezes a área do triângulo, que é igual a 6 vezes 12, que é igual a 72 centímetros quadrados. Agora que já conhecemos a área lateral e a área total da pirâmide e do cone, vamos conhecer o volume deles. O volume da pirâmide é dado pela expressão V igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Já para o cone, a expressão que define o volume do cone é dada por área da base vezes a altura sobre 3. Mas também pode ser utilizada a expressão π vezes R ao quadrado vezes H sobre 3, lembrando que R corresponde ao raio e H à altura. Agora vamos ver algumas aplicações práticas. O primeiro exemplo aí pede para calcular o volume da pirâmide de base quadrada. Então eu tenho na figura a aresta da base e a altura da pirâmide.
Com essas informações, eu posso determinar inicialmente a área da base. Como a base é um quadrado, a fórmula para calcular a área da base será lado ao quadrado. Então eu tenho 6 ao quadrado. Logo, a minha área da base é igual a 36 centímetros quadrados. A partir daí, já posso determinar o volume, substituindo os elementos na fórmula. Então, eu tenho que o volume será igual a 1/3 vezes 36 vezes 9. Logo, o volume da minha pirâmide é igual a 108 centímetros cúbicos. Agora, vamos ver mais um exemplo que fala sobre o volume do cone. Um cone possui 21 centímetros de altura e seu raio mede 10 centímetros. Qual é o volume desse cone? Considere π igual a 3. Para resolver esse problema, basta substituir os valores na fórmula do cone. Então, o volume do cone é dado pela expressão πr² vezes h sobre 3. Logo, o volume do cone será igual a 3 vezes 10 ao quadrado vezes 21 sobre 3. Que ao final dessas operações todas realizadas, obteremos para o volume 2.100 centímetros cúbicos. Um detalhe interessante, sempre que você for expressar a unidade de medidas para volume, essa unidade de medida deverá ser expressa ao cubo. Não esqueçam disso. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Aproveite seu tempo livre para fazer um resumo dos tópicos aqui abordados. Um grande abraço e até a próxima.